assim, conversando com mães e fazendo Uhum. anamnese, né? Até quando estava no PAICA, né? Que é ajudando lá o pessoal do PAICA. Então, fazendo as anamneses, eu notava que muitas crianças não tinham engatinhado, mas eu não tinha noção de quantas. E aquela coisa, quando você está na sua bolha, né? Então, assim, tudo ali, né? Se você está na bolha só do Lula, quem vai ganhar é o Lula, se está na bolha do Bolsonaro, quem vai ganhar é o Bolsonaro. Então, não adianta. Exato. Você tem que furar a bolha para você poder entender o que está acontecendo lá fora. Na minha bolha ali de autismo, eu via que muitas não tinham engatinhado, mas eu não tinha ideia desse número, tá? O que eu fico pensando, tirando até um pouco do que você falou, mas eu fico pensando assim, será que essas crianças, essas pessoas que não engatinharam, a gente teria como ver depois, fazer uma entrevista com quem não engatinhou, quantos anos estão, e saber como que é a tomada de decisão delas, por exemplo? Porque assim, em que momento que ela decidiu que andar seria melhor? É um ponto. Porque como é que ela entendeu que o meu tônus muscular está tão bom que eu consigo ficar em pé, eu não preciso primeiro engatinhar para depois, né? Será que elas têm o defeito genético daquele lá que você simplesmente não tem medo de nada, então você sai correndo para dentro da água, tudo? Então eu vou levantar porque eu preciso andar, né? Então eu não vou ficar engatinhando, não vou tomar coragem, eu vou simplesmente levantar. Então eu acho que seria legal fazer estudos nessa área para a gente poder saber em que momento, e se essas crianças cresceram como crianças e como pré-adolescentes e adultos, com capacidade de tomadas de decisão importantes em relação a outras questões também. Porque, assim, andar é uma questão que você... Por que a gente engatinha antes? Você está com o seu corpo ali que você ainda não tem o equilíbrio, então você começa a fazer movimentos, né? Tem até estudos dizendo que antigamente a gente andava de 4, né? Que nós éramos quadrúpedes, na verdade, a gente foi desenvolvendo para bípede, que é por isso que mulher tem dor de parto, que na verdade a gente era quadrúpede, então a gente virando bípede, hoje em dia a gente tem dor de parto. Tem estudos mostrando essas coisas que eu não sei até que ponto são estudos realmente que a gente pode levar em consideração. Mas você levantando essa questão aí, eu comecei a pensar em que momento o que a gente poderia ver, que em que momento essa criança decidiu que ela poderia sair andando e não precisaria engatinhar primeiro, entendeu? Será que ela não tem medo? Será que é uma criança que depois que ela cresceu, ela viu que é aquela criança que você tem que tomar cuidado, senão se joga na piscina sem ninguém estar olhando, né? Eu fiquei bem curiosa, honestamente, isso deve ficar na minha cabeça agora martelando, desculpa. É um estudo, hein? É um estudo. É um estudo, Podemos ficou na minha fazer esse cabeça. estudo. Você Eu faria? topo. Eu Vamos fazer? faço. Vamos. Vamos, fechado. Nossa, fechado. Não, A fechado gente mesmo. Eu já vamos tenho entrevistar. umas 20 aqui na Really? faculdade. Então vamos fazer, vamos escrever Vamos, um artigo, porque assim, vamos. deve ter alguma coisa. Aí a gente precisaria ver algumas questões, inclusive Sim. comportamentais, e tentar alguma questão, que aí fica bem mais caro e complicado de conseguir genética, né? Saber se bate genótipo e fenótipo, ou se bate fenótipo, entendeu? Porque se bater genótipo também seria muito interessante. Vamos ver se a nossa amiga Fabielle entra com a gente. A gente pede para a Fabi para ver se A ela faz os exames Fabi, lá, né? né? Fabi, amiga. Não, Amiga. eu acho muito interessante, porque a gente não encontra, né? Eu vou achar Aham, aqui o estudo, mas a gente não encontra nada. E assim, é um aham, número impressionante. Eu pergunto, né? Várias pessoas aqui colocaram, olha aqui, né? Interessante, o aham, Márcio não engatinhou, né? uhum, Ó, a gente tem várias pessoas que colocaram, olha, meu filho não engatinhou, tal. uhum, Então, assim, é muito interessante, porque parece, porque as pessoas falam, não engatinhar é normal. aham, Ok, mas espera uhum, aí, né? 7% da população. Não aham, uma população neurotípica, né? aham, Específica, o tanto, né? É como a uhum, gente vê, por exemplo, atraso no desenvolvimento. Mais de 80% tem atraso no uhum, movimento motor, tem deficiência motora, tem uhum, o TDC, né, o transtorno de coordenação. Então, assim, uhum, são questões assim, bem significativas, né? sim, Que realmente vai acarretar, porque assim, quando se fala de autismo, eu sempre falo isso para as pessoas. Como você disse também, são únicos, né? Cada um, você é de um uhum, jeito, o Nicolas é de outro, o fulano é de outro. Temos uma colega que é fisioterapeuta também, uhum, autista. Então, assim, cada um é de um jeito. aham, E a questão do desenvolvimento também, das suas uhum, potencialidades, das suas dificuldades, também são. Cada um tem de um jeito, né? Cada um sim, tem a sua não pluralidade, singularidade a e pluralidade, singularidade. aham, Isso.
né? Que é muito importante. E aí a gente precisa tentar reconhecer isso, tentar observar, tentar analisar e dar o melhor e fazer a melhor intervenção possível. E o interessante é que a gente vê quando a gente trabalha em conjunto, multiprofissionalmente, quando realmente eu brinco, eu falo que eu sou 3 em 1, né? Físio, profissional de educação física e psicomotricista. Quando a gente pega, faz um trabalho legal com uma TO, porque tem uma briga, TO com físio. Eu amo as É uma TOs, eu bobeira, né? adoro, né? Porque você está fazendo coisa disso. Não, a gente está se juntando. Por exemplo, tônus. Eu trabalho tônus, a minha amiga TO trabalha tônus, mas a minha visão do tônus é diferente do dela. Né? É aquilo, são as visões diferentes, né, para se complementar. E aí, quando vem o comportamento, quando vem a questão da galera da terapia de fala, e todo mundo trabalha em prol daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, trabalha realmente naquela dificuldade que, para se potencializar e para melhorar, né, para deixar menos menos dificuldade, né, para auxiliar, para adaptar, para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo, essa pessoa, esse indivíduo, ele tem muitos ganhos, né? A gente vê muito isso. Todo mundo sabe aqui, né? Não preciso falar, autismo não tem cura, todo mundo sabe disso, mas a gente tem mudança, né, de prognóstico. Então, como você falou, Nicolas era um autista considerado um autista severo, hoje ele está moderado. A Fátima Decoente também tinha um filho, né, tem um filho que foi diagnosticado também com autismo severo, hoje ele trabalha, hoje ele estuda, hoje ele dirige, ele faz um monte de coisa. Então, assim, a gente sabe que as intervenções bem feitas, de qualidade e com responsabilidade e ciência, muda. Muda, muito. Muda. Assim, a gente fica besta, assim, quando você vê, você está fazendo todo mundo trabalhando junto, você fala, eu não acredito que essa criança está fazendo isso, ou que esse adolescente está fazendo isso, né? Então, é muito importante mesmo.